Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Fazendo Joias. Eu sou Ailton Batista, sou ourives há mais de 30 anos, sou especialista em joias de prata e ouro e te ensino a faturar R$ 5.000 por mês fazendo joias com baixo investimento inicial. E nesse vídeo eu vou te mostrar os 3 motivos para você não perder dinheiro começando pela produção de joias 3D. Então é um vídeo muito importante para aqueles que estão querendo caminhar pelo lado do 3D antes de ir para a bancada, antes de saber os processos de produção de joia artesanal. Tá? Com certeza você vai estar perdendo dinheiro se você se aventurar por esta área antes de conhecer a joia de bancada. E é por isso que eu vou te mostrar então os 3 motivos para você não perder o seu suado dinheiro começando então pela produção de joias 3D. Ailton, mas então quer dizer que eu não posso me aventurar pela joia 3D? Não, nem é aventurar. Você deve, todo ourives deve procurar o máximo de conhecimento possível. Mas começar de cara pela joalheria 3D, pela ourivesaria 3D, é um pouco arriscado e eu vou te mostrar nesse vídeo por quê. Às vezes alguns vão entender mal, né? Por que desse vídeo? Ah, eu tô detonando aí o pessoal da joia 3D, se é uma tecnologia nova que veio. Não, eu estou exatamente falando exatamente ao contrário disso. A ourivesaria 3D, a joalheria 3D veio para agregar, veio para somar valores sobre a ourivesaria. Muitos ourives ficam com medo, nossa profissão vai acabar, daqui a uns tempos não vai ter serviço mais para nós, porque o 3D vai tomar conta. Não, não tem nada disso. É muito pelo contrário. O 3D ele veio para agregar e muito, inclusive para aumentar o nosso faturamento. Tá? Tem muita joia que a gente não consegue fazer à mão, a gente vai recorrer à tecnologia 3D, né? O processo de fabricação de joia 3D. Então, eu não estou aqui para detonar a produção de joia 3D, muito pelo contrário, tá? É para te mostrar que você deve sim agregar isso na sua oficina, mas primeiro você tem que ter um conhecimento de ourivesaria artesanal, de ourivesaria de bancada, seja lá qual o nome que você dê aí para a ourivesaria de oficina. Existe um número ilimitado de joias que a gente não consegue fazer à mão. Tá? Tem muita joia que não consegue fazer à mão, às vezes não compensa fazer à mão, e aí a tecnologia 3D veio para nos ajudar então a não perder esse tipo de venda, para a gente conseguir satisfazer os nossos clientes e aumentar inclusive também o nosso faturamento, né? Então o que eu quero te esclarecer é que quando que você vai começar com esse 3D para você não perder então aí o seu dinheiro, não fazer um investimento errado. Se você for começar direto pelo 3D, pode ter certeza que você vai aí perder uma boa grana. Para quem não sabe como funciona o processo de produção 3D, já que eu vou te falar que 3 motivos para você não começar por ele, você tem que saber como é que funciona esse sistema, né? Como é que se dá aí a produção de joia em 3D. Então eu vou explicar aqui rapidamente o processo, antes mesmo de te mostrar os 3 motivos pelo que você não deve começar. Então deixa eu explicar primeiro, né, de uma coisa que eu vou estar falando aqui o tempo todo, que é de joia 3D, e sem te explicar o processo, né? Como é que funciona isso, né? Quando a gente fala em fazer joia 3D, não quer dizer que a joia vai sair pronta. Fez um desenho no computador, mandou uma injetora, uma impressora 3D, imprimir uma joia, vai sair uma joia pronta. Não é bem assim, tá? Não é bem desse jeito que funciona. Então, como é que se funciona isso? Bom, primeiro você vai ter lá uma ideia de como é que vai ser a joia. Então, você ou desenhou, ou a pessoa te mandou uma foto, ou a pessoa te mandou um desenho mais ou menos, ou, né, sei lá, mandou para você um projeto de uma joia que ele quer. E você vai fazer essa joia então no 3D. Então, primeira coisa, você tem ali o projetinho, você vai saber que tipos de pedras que você vai usar, quais os metais que você vai usar, e aí você vai fazer um desenho no computador, né? Então, você vai geralmente usa-se o programa do Rhinoceros, que faz aí os desenhos das joias em 3D. Tem outros programas, o mais usado é o Rhinoceros. Então a primeira coisa é fazer um desenho dessa joia.
E aí já que aparece a primeira dificuldade, tá? De se fazer esse desenho. Não é simplesmente vai lá e faz um risquinho lá, igual a gente desenha no papel. Né? Você tem que ter uma expertise grande sobre o programa. E aí demora para você pegar ali todas as ferramentas desse programa, porque é um programa... Para quem já tem costume com ele, beleza, até fácil. Mas para quem encara da primeira vez, não é uma coisa tão simples assim de trabalhar com isso aí. Lógico, se você fazer um curso, se você tiver lá um aprendizado, se você tiver um acompanhamento, você vai conseguir. Não é impossível também, né? Todos nós conseguimos qualquer coisa, mas para se pegar, para começar mesmo a ganhar dinheiro com isso aí, vai demorar um tempinho. Então você vai fazer um desenho no computador, com todas as medidas certinhas que você quer ali, e vai mandar esse desenho para uma impressora 3D. Então, nessa impressora, o desenho vai se solidificar, então vai se fazer uma resina. Então não vai sair o desenho pronto do computador e a injetora vai injetar em prata e ouro. Não. Primeiro vai se fazer uma resina e a partir desta resina, aí tem dois processos que você pode fazer. Ou você levar para o processo de fundição direto da resina, e aí você só vai ter uma joia daquela que você fez ali, a resina, então vai se transformar em apenas uma joia. Ou você pode estar fazendo uma borracha ou um silicone, né? Que a gente fala, um molde de silicone ou um molde de borracha. A partir dessa resina, você faz então o molde, vamos falar de silicone, você vai fazer um molde de silicone. E a partir desse molde de silicone, aí sim você pode replicar esse molde quantas vezes você quiser, através de uma outra jeito de impressão, mas na verdade é uma injetora, né? Uma injetora de cera, não é de resina, é uma injetora de cera. E aí, a partir dessa borracha, você faz quantos moldes daquele exatamente iguais àquele. Se tiver com defeito, vai sair todos com defeito. Se tiver tudo perfeitinho, vai sair todos perfeitinho. E aí você faz um número ilimitado. Pode fazer 1, pode fazer 50, pode fazer 1000, pode fazer 5000, 10.000 peças iguais àquela. Mais de 10.000, até muito mais. Depende da sua boa vontade de estar injetando aquilo. Então, a partir desse silicone, você vai injetar esse mesmo molde em cera para estar levando para a fundição. E aí você vai levar para todos esses moldes de cera para o processo de fundição por cera perdida. Então, ainda não está pronta a sua joia. Você vai levar para todo o processo, onde você vai fazer as árvores, você vai colocar isso num cilindro de aço, que é isso aqui, ó, né? Um cilindro de aço, você vai fazer uma árvorezinha mesmo com essas ceras. Aí não precisa ser com um anel ou com um pingente só, você pode fazer uma árvore ali com 50, com 60, com até mais pingentes, e vai colocar essa árvore aqui, nesse cilindro, vai encher esse cilindro de gesso ou revestimento, né? Cada um coloca um nome, e vai levar num forno para esse gesso calcinar, ele endurecer. E é aí que você vai fundir o metal depois e vai jogar aqui dentro desse cilindro, e aí o metal, a cera, vai sair quando esse cilindro esquentar, né? Tem que levar isso aqui no forno. Quando está calcinando, essa cera sai, por isso que chama o processo de cera perdida. E aí depois você vai injetar aqui o metal. E aí sim você vai ter uma árvore, aqui era de cera, vai se transformar em metal. Então, viu que não é bem simplesmente faz lá o desenho no 3D e a joia está pronta? E depois que sai ali da fundição, você tem que levar para a bancada para fazer ainda os ajustes, para colocar os pinos, para colocar as argolas, para fazer algumas cravações e para dar o acabamento final. Então, mesmo você trabalhando com o processo de joia 3D, você vai ter que saber um pouco de bancada. Pelo menos a parte de acabamento, a parte de alguma coisa de cravação, de ajustes e tudo mais. Então, não é simplesmente, cara, eu vou começar no 3D, vou ganhar uma grana violenta porque eu vou fazer alta joalheria, vou fazer isso aí em grande escala sem sujar as minhas mãos na bancada, sem precisar de lixar, sem precisar de polir. Não é bem assim, tá? O buraco é mais embaixo. Você não vai simplesmente fazer um desenho e vai imprimir uma joia em metal. Tem que fazer depois todo esse processo que eu dei aí uma pincelada, né? Que é a parte da fundição por cera perdida. Então, seria basicamente isso aí, o processo de fabricação de uma joia no processo 3D. Então, vou agora para os 3 motivos, né? Então, agora eu vou para os 3 motivos para você não perder dinheiro, começando pela produção de joias 3D.
O primeiro motivo é que você não deve começar direto pelo 3D, é que eu já disse aqui, você tem que ter uma noção de bancada. Isso mesmo, você tem que ter uma noção de ourivesaria. Por que você tem que ter essa noção de ourivesaria? Porque senão quando você for fazer os desenhos, antes, quando você estiver começando lá, não estou falando nem na parte do acabamento, que você vai precisar também, mas quando você estiver fazendo os desenhos lá no 3D, para você mandar para a impressora 3D, você tem que ter uma noção básica de bancada. Tem que ser um ourives profissional? Não. Mas você tem que ter uma noção de bancada. Por quê? Por que você tem que ter essa noção? Primeiro você tem que saber as proporções. O que é isso, né? Cailton, pelo amor de Deus, que proporção! É porque quando você não tem noção de bancada, você vai fazer aros muito grossos, tá? Isso acontece muito com quem não tem noção de bancada e quer trabalhar direto com o desenho. Ou vai fazer aros muito finos, ou vai fazer argolas muito grandes, ou vai fazer então argolas muito pequenas. E por aí vai. São só alguns exemplos aqui. Ainda tem os exemplos das caixas. Se você não tem noção de o que é uma pedra navete, como é que é feita uma caixa navete, onde é que você se encaixa ali as garras de uma caixa navete, se você não tem noção de como é feita uma cravação cabochão, como é que você vai fazer um desenho para cravar uma pedra cabochão se você não sabe o processo de cravação? O que vai acontecer é que vai fazer a parede da caixa muito fina, vai fazer a parede da caixa muito grossa, vai fazer a caixa muito baixa e a pedra vai ficar vazando lá embaixo. Então, se você não tem uma noção básica de bancada, a probabilidade de você fazer desenhos que não se encaixam em nada é muito grande. Então, a proporção das joias manda muito. Ou você vai fazer joias muito pesadas, joias muito maciças, com dimensões fora do padrão, fora do normal, ou fora do que o cliente exige, simplesmente porque não tem uma noção de que é uma joia pronta. Você está trabalhando com desenhos, e aí você não tem uma noção de proporção na bancada. Esse eu acho que talvez seja um dos passos fundamentais para você não estar perdendo sua grana. É você primeiro procurar ter noção de bancada para depois começar no 3D. Mas não é só esse motivo, né? Eu falei que ia te dar 3 motivos. Esse, para mim, é o principal. É onde acontecem os maiores erros. Aí daqui a pouco eu vou te contar uma história que aconteceu quando eu tinha loja, que eu montei uma fábrica mesmo. E aconteceu exatamente isso que eu estou falando. Por isso que eu estou te falando que talvez esse seja o principal motivo, né? Porque aconteceu exatamente isso. Daqui a pouco você vai saber como é que isso aconteceu. E como é que você vai, Ailton? Que tipo de noção de bancada que eu tenho que ter? Exatamente isso tudo que eu acabei de falar. Como que se faz uma caixa? Onde é que se colocam as garras? Cada formato de pedra tem um local preparado para você estar colocando as garras para segurar essa pedra. Porque se você faz uma meia aliança de navetes e coloca garra naquilo para tudo enquanto é lado, sem ter noção de onde que realmente se encaixam essas garras, a probabilidade de você ter uma joia feia, uma joia desproporcional é muito grande. Ou umas garras que não servem para nada, que não vão segurar às vezes essa pedra, ou vão tampar toda a pedra e não vai ter uma joia sem um design apropriado. Então, o conhecimento de bancada tem que vir antes de você tentar ir para o 3D. Então, o 3D é um super aliado. Mas se você não souber como são feitas as joias da bancada, provavelmente você vai perder grana porque vai fazer joia que ninguém vai comprar, ou até perder vários tipos de desenhos, e depois isso aí vai entrar nos custos que eu vou falar também, que você vê que a coisa não é brincadeira. Para perder dinheiro nisso aí é muito fácil. Entrar para o ramo do 3D é complicado e perder dinheiro no 3D é muito mais fácil do que você imagina. Então, vai primeiro na bancada, depois procura pelo 3D. E isso é uma parte muito complexa, porque, por exemplo, quem está do lado vazio, né, que é da minha estante, que eu sempre falo, o meu lado vazio é quem não tem ferramentas ainda, quer aprender ourivesaria, mas não tem ferramentas ainda, e o meu lado cheio é quem já tem lá uma oficina e está travado. Quem está do lado vazio, às vezes vê uma grande oportunidade
em começar pelo 3D. Fala, cara, pelo 3D vai ser mais fácil, porque eu já tenho um computador, eu não vou precisar de comprar uma oficina. E aí que está o grande erro, o grande engano. A pessoa não tem ferramenta nenhuma, acha que desenhando uma joia, ele já vai conseguir ganhar uma grana e às vezes vai entrar para a ourivesaria do jeito mais fácil. Só que a pessoa que não tem oficina, a pessoa que não sentou numa bancada ainda, que não conhece essas proporções que eu acabei de falar, que não conhece o processo de laminação, que não sabe fazer uma liga de ouro, que não sabe nem as proporções, o que é prata, o que é ouro, qual é a diferença de peso que dá nisso aí, né? Vai também perder dinheiro. Já vai perder de cara. Antes de montar a oficina, vai perder dinheiro com ourivesaria. Porque quando chegar na hora de fazer o desenho, vai ficar perdido, não sabe. E agora? Eu quero fazer um anel com aro 20. Como é que eu faço para fazer essa medida? Que medida que é essa? Isso é uma coisa simples, hein? Isso é uma coisa das mais simples que eu estou falando aqui. Então, para aprender ourivesaria, às vezes a pessoa que está aqui do lado vazio pode achar que é mais complexo. Cara, eu vou ter que investir num curso, eu vou ter que investir num monte de ferramenta. Sendo que um computador eu já tenho, eu vou lá e baixo o programa do Rhinoceros e vou começar a desenhar a joia. O pensamento, às vezes, de economia seja esse. Então, quem está do lado vazio tende muito aí para isso. E o seguinte, e é a novidade do momento. Se é novidade, todo mundo está querendo, vai ficar mais fácil de eu entrar, e vou fazer joias maravilhosas. Quem está do lado vazio, o que tem que fazer primeiro? Curso de ourivesaria, montar a oficina para depois ir para o 3D. Aí sim, aí você vai ter a grande chance de faturar ainda mais com a sua oficina. Assim, no começo aqui, para chegar nos 5 mil talvez seja um pouco complexo, quando você agregar todos esses valores, você vai passar muito mais disso, muito mais fácil. Mas primeiro, monta a sua oficina, começa a fazer os trabalhos, começa a conhecer as joias, chega nos 5 mil reais por mês, aí depois você se aventura a investir um pouquinho no 3D. Porque também não é só ter um computador, você tem que ter investimento. Tá? Eu vou falar daqui a pouco dos custos, você vai às vezes ficar um pouco arrepiado aí. Bom, mas antes de ir então para o segundo motivo que você não deve começar pelo 3D, deixa eu pedir então aqui de uma vez o seu like. Se esse assunto está sendo interessante para você, já deixa aí o seu joinha. Se você ainda não está inscrito no canal, aproveita, se inscreve, aciona o sininho, porque toda vez que eu lançar aqui um vídeo diferente, você vai ser avisado. Seu celular vai tocar lá e falar, opa, tem vídeo do Ailton novo no canal. E todos os vídeos do meu canal são voltados para a área da ourivesaria, joalheria. Então, se você não está inscrito ainda, vai lá, se inscreve. E já aproveita, deixa aí o seu joinha, que é muito importante para o crescimento do nosso canal. Bom, vamos então aqui para o segundo motivo pelo qual você não deve se aventurar primeiro, você não deve começar então pelo 3D. É o aprendizado. Eu já te disse que começar pelo 3D sem ter noção de bancada é perda certeira, beleza. E a complexidade do aprendizado? Aí, mas não é só fazer desenho no computador? É mais ou menos isso, né? Mais ou menos isso. Vamos lá então, quando você começa no aprendizado vamos fazer um paralelo para ficar mais fácil. Quando você começa na ourivesaria pela bancada, muitas vezes você já vai para o mão na massa. Você comprou aqui as suas ferramentas lindas, maravilhosas, foi lá, montou sua oficina, é o quê? Mandar a brasa, colocar metal para fundir, laminar e tal, e ver a joia pronta. É o mão na massa, você já vai direto. No primeiro dia que você montou sua oficina, você já consegue ver uma joia pronta. Então, mas aprender na bancada também tem muita complexidade. Tem alguns detalhes, mas são muito mais fáceis de aprender. Você já vai então para o mão na massa. No 3D não é bem assim. Tanto é que eu quis explicar primeiro tudo como é o processo completo, antes de entrar para esses 3 motivos, eu te mostrei o processo completo, para você não ir nessa aí que é só fazer um desenho no computador e a joia está pronta. Na ourivesaria de bancada, você vai aprender a fazer as ligas, fundiu, laminou, moldou, soldou, pronto, você tem uma joia pronta. No 3D, você não coloca a mão na massa tão fácil. Não é tão fácil, vai lá, faz um desenho e vê a joia pronta. Mas se eu comprar a impressora, eu já não vou ter uma ideia de como é que essa joia vai ficar pronta?
Beleza, pode até ter uma ideia, mas você não vai ter uma joia para estar mostrando para o seu cliente no primeiro dia. Principalmente porque fazer o processo todo de fundição requer no mínimo 24 horas. No mínimo. E não compensa você produzir uma única peça nesse processo todo que eu te falei. Lembra quando eu falei que tinha que colocar esse cilindro aqui num forno para calcinar o gesso? Esse forno ele tem que ficar ligado durante 12 horas e ele chega à temperatura de 750 graus. Então, não é assim, colocou lá a joia e está pronto. Calcinar isso aqui custa uma grana violenta. Então, se você for produzir apenas um anel ou um pingente, que custo que vai sair esse pingente? Sendo que você tem que deixar isso aqui, ó, calcinando lá por 12 horas numa temperatura dessa. Então, por isso que esses cilindros geralmente são grandes. Para você fazer aqui, ó, várias peças de uma só vez. Porque se você for fazer todo o processo para fazer um anel, o custo fica totalmente inviável. E o aprendizado que eu estou querendo te dizer que é mais complicado é justamente por isso. Você fez o desenho, eu faço o desenho super rápido, eu já sei mexer no computador, faço o desenho super rápido. Beleza. Você colocou para imprimir? Também não é muito demorado. Para imprimir lá na impressora 3D também não é muito demorado, dependendo do tamanho da peça e dependendo do modelo que vai ser impresso. 40 minutos, 1 hora e meia, você tem lá a sua joia, a sua resina pronta, dependendo do tamanho do desenho, dependendo da complexidade do desenho. Então, 40 minutos, 1 hora e meia, no máximo 2 horas, você tem lá o seu primeiro protótipo pronto. Só que a joia não está pronta. Tá lá, é uma resina, você tem que fazer depois todo o processo. Então, para você colocar a mão na massa mesmo, é muito mais demorado. É muito mais demorado e é muito mais caro. Isso retarda muito o aprendizado. Porque às vezes você faz o desenho e quer testar. Só que para testar, tem todo esse rolê de você fazer uma fundição. Uma fundição por cera perdida. Se fosse simplesmente fez o desenho, imprimiu, saiu a joia pronta, ótimo. Aí para fazer colocar a mão na massa era muito mais rápido, era muito mais prático. Só que tem todo esse processo. Então, o processo de aprendizado ele é demorado e muitas vezes você vai depender e muito de uma outra empresa, de uma outra pessoa. Porque se você for montar todo esse processo aqui, você vai investir aí 20, 30, 40, 50 mil ou mais, entendeu? Não é simplesmente ter um computador e ter joia pronta. A não ser que você terceiriza o restante. Você faz apenas o desenho, aí uma outra empresa ou uma outra pessoa vai fazer a resina, vai fazer o processo para você. Só que quando que isso vai ficar pronto? Então, o seu processo de aprendizado fica muito demorado, porque você vai depender de outra empresa. Vai depender da pessoa colocar o forno dela para calcinar esses tubos. Inclusive, os fornos, geralmente, eles não cabem um tubo. Quando eu tinha fundição, eu tinha um forno para 15 tubos desse, para valer a pena ligar o forno. Lógico, tem forninhos menores e cabe lá 2 tubos, 4 tubos. Beleza, só que a produção é pequena. E a produção pequena, às vezes fica inviável, porque o forno tem que ficar ligado muito tempo. E se for produzir em prata? Aí piorou. Né? Você tem que produzir em ouro, por quê? Porque o processo, por ser caro, né, vai demandar de você uma grana maior. Então, se você for começar com prata, complicou ainda mais você colocar a mão na massa. Então, você fazer o desenho, para quem tem facilidade em trabalhar já com rinoceros, beleza, pode até fazer os desenhos, mas colocar a mão na massa não é tão fácil assim. E existem cursos excelentes, tá? Excelentes de ensinar as pessoas a fazer joia no 3D com rinoceros, né? Tem pessoas que já estão muito tempo no ramo, que tem curso aí já há mais de 10 anos ensinando a fazer essa tecnologia. Parece que é uma tecnologia nova, né? Mas ela já vem rodando aí há um tempo bom. Então, assim, depois que você souber de bancada procurar isso aí e depois montar todo o processo, beleza. Mas, como eu estava dizendo, o grande entrave é você fazer o desenho e não conseguir colocar a mão na joia.
e não consegui colocar a mão na massa. Então, nesse processo de aprendizado, você tende muito a perder dinheiro, porque você fica gastando muito tempo acumulando desenho. Ah, fiz um anel maravilhoso aqui. Tá, mas agora eu não tenho onde imprimir, eu não tenho aonde fundir. Ah, vou guardar. Guardou um desenho. Beleza, tá guardado, tá economizado, né? Beleza. Ah, vou partir para o próximo desenho. Faz outro desenho. Não, agora tem que mandar fazer aquilo tudo de novo. Não tenho ainda grana para comprar uma impressora 3D, não tenho grana para montar a fundição, vou guardar o desenho. Ah, depois eu mando tudo então para ser terceirizado. Né? E aí você nunca vai ter o aprendizado total do processo. Então, quando você vai fazer joia de bancada, voltando aí ao paralelo, né? Quando você vai fazer joia de bancada, você vai montar a sua oficina, vai sair aqui do lado vazio, vai comprar laminador, vai comprar maçarico, vai comprar bancada, vai comprar os alicates, você vai investir aí 5 a 7 mil reais, até às vezes um pouco mais, para ter uma oficina um pouquinho mais completa. Beleza. Só que aí, a partir dali, você já coloca a mão na massa. A partir do momento que você tem laminador, bancada, maçarico e alguns alicates lá, você já consegue fazer ali uma aliança para começar a ganhar um dinheiro. Aí, mas eu posso também fazer os desenhos e vender os meus desenhos. Beleza, também é uma fonte de renda, é um jeito muito bom de se ganhar dinheiro com 3D. Só que se você não souber de joia de bancada, se você não tiver onde provar que esses desenhos seus funcionam, ninguém vai te comprar os seus desenhos. Tá? Depois que você pegar expertise nisso, cara, eu sou bom no desenho e faço as joias perfeitas, sai tudo perfeitinho. Beleza, dá para você ganhar grana. Lembra que eu ia te contar uma história? Que é o seguinte, quando eu montei a minha fundição, eu montei uma fundição muito grande, eu tinha uma fábrica muito grande e tal, montei uma fundição industrial mesmo. Só que eu não sabia fazer o desenho 3D, e eu precisava, já que eu queria fazer joias cravejadas, eu queria fazer joias com processo de 3D, porque eu já tinha a fundição, já sabia fazer fundição, então vamos para o 3D. Só que eu não sabia fazer esse desenho, não tinha tempo, porque eu trabalhava muito na bancada. Então, vou terceirizar aqui a parte de desenho. Só que em vez de contratar uma empresa que já trabalhava com isso, resolvi então contratar um rapaz que conhecia o rinoceros. Não, te garanto, eu conheço muito de rinoceros, sei tudo de rinoceros. Beleza. Só que o que ele fazia com o rinoceros? Ele fazia maquetes, essas maquetes de prédio. Ele fazia o desenho 3D ali e depois imprimia essas maquetezinhas que a gente vê nos estandes das imobiliárias, das corretoras de imóveis, dá para vender os apartamentos. Ele fazia aquele tipo de trabalho. Ele conhece tudo de rinoceros. Contratei o camarada para fazer os desenhos para mim. E o que deu? Uma perda de dinheiro muito grande. Simplesmente porque ele conhecia muito o programa, não sabia nada de joia. Aí pedi para fazer lá uns anéis de gatinho, coisa simples, nem era com pedra. Quero que faça os anéis de gatinho e você coloca para mim como vai ser infantil, do aro 7 ao aro 15. Beleza, passei para ele lá e é o seguinte, ele já fazia os arquivos e eu não tinha a máquina, a impressora 3D, eu não fazia as borrachas, eu já recebia a borracha pronta, então terceirizava essa parte. Ele já mandava os arquivos dos desenhos direto para quem ia fazer para mim os protótipos e as borrachas. Eu só ia depois injetar e fazer a fundição. Quando chegou a primeira leva de desenhos, a primeira leva de borrachas, os aros estavam tudo minúsculos. Era aro 1, 2, 3, ou seja, não dava para ninguém. Eu tive que aumentar aquilo tudo depois de fundido. Ou seja, o camarada era bom no rinoceros, mas não sabia nada de joia. E aí eu perdi grana nessa aí. Perdi. Até que eu consegui uma pessoa depois para fazer esses desenhos para mim. E aí a coisa começou a render. Tipo aquelas rivieras, que é aquele monte de pedra ali para fazer aquilo à mão é inviável. Aí sim eu fazia no 3D. Mas perdi. E não foi só com esse anel tipo de gatinho. Mandei fazer uns tipos de asas, né? Que estava até usando muito asas de anjo, não sei o que. Fez muito, trem muito pesado, muito joia dura, sabe? Joia sem aquela leveza. E aí perdi muita grana, porque tive que jogar um monte de borracha fora. Paguei protótipo, paguei borracha, paguei o desenho e não tive retorno nenhum com isso aí. Por isso que eu estou dizendo que se não tiver noção de bancada, esse, como eu disse que esse é o principal, dancei nessa.
né? Tive que dispensar o rapaz, falar, infelizmente não dá, você conhece o meu programa, o que eu pedi a ele desenhar, eu quero desenhar um gatinho, beleza, desenhava o gatinho, mas transformar isso em joia é outra história, né? É outra história. Então, se você quiser realmente entrar para o 3D, domina primeiro a bancada para não estar perdendo isso aí. E aprender bancada, Ailton, não é mais difícil do que aprender no 3D? Pode ser até um pouco demorado também aprender joia de bancada. Só que os primeiros passos que você dá lá no seu aprendizado, quando você está fazendo joia de bancada, você vê a coisa acontecer. Você vê a joia acontecer. E a partir de uma aliança que você faz, você consegue fazer mais vários outros modelos de joias. A partir de um fio de aliança, você consegue fazer anel, você consegue fazer brinco, você consegue fazer pingente, uma infinidade de joias. Porque a sua criatividade deixar levar. Vendo ali, com a mão na massa, vendo a coisa acontecer do começo ao fim. Com o 3D não é assim, como eu te expliquei todo esse processo, não é assim. O seu aprendizado é muito mais demorado e você nunca tem a certeza, quando você está começando, né? Você nunca vai ter a certeza que aquela joia ficou uma joia funcional. Que ficou uma joia que realmente dá para a pessoa usar, que está confortável, que as garras estão no lugar certo, que as pedras não vão ficar caindo, que as medidas dos aros estão certas. Por quê? Porque aprender a fazer o desenho é uma coisa, a joia pronta é outra coisa. É outro mistério, é outra complicação, é outro processo totalmente diferente. E eu tenho visto assim uma preocupação constante dos meus amigos ourives, né? Aí eu tô com muita preocupação com isso, porque assim as pessoas estão fazendo joias maravilhosas no 3D. Agora apareceu também essa inteligência artificial que desenha qualquer coisa. Aonde é que nós vamos parar com a nossa joia de bancada? Nós vamos perder todo o espaço. Calma que não é bem assim. Tem espaço para todo mundo e, como eu estava dizendo lá no comecinho, isso aí veio para agregar. Se você tem uma encomenda, eu já fiz muito disso, pego uma encomenda de uma peça que não tem como fazer à mão, não tem como moldar aquilo à mão. Para onde que eu vou recorrer? Para o 3D. Então tem parceiros que fazem todo o processo 3D, desde o desenho até me entregar a joia pronta. Ou seja, eu só entrego para o meu cliente e pego ali a parte do meu faturamento. Então veio para agregar, não tem que ter medo. Ah, tô com medo também da inteligência artificial que apareceu agora. Calma. Calma, porque as coisas demoram muito a acontecer. Parece que é muito rápido, mas para chegar no bolso do consumidor, para chegar ao ponto de substituir toda a nossa mão de obra, não é bem assim. Tanto é que às vezes quando apareceram os primeiros laminadores elétricos, provavelmente os ourives só tinham laminador manual, falaram assim, meu Deus, e agora? Os camaradas já têm laminador elétrico e como é que eu vou fazer para competir com eles? Estão aí até hoje, mesma coisa. Então, o processo de fazer joia no 3D veio para agregar, veio para ajudar os ourives a ter mais faturamento. Agora, com a inteligência artificial, daqui a um tempo, isso vai chegar também a ficar mais fácil para a gente estar usando dentro da nossa oficina. E tem pequenas oficinas que já utilizam tecnologia 3D. Mas tem oficina, não é a pessoa que não tem nada. Quem não tem nada, primeiro tem que ir na bancada. Porque é custoso. Por você falar em custoso, eu vou entrar então agora para o terceiro motivo. Tá? Por terceiro motivo, e que não não vou falar que é o mais importante, mas também tem que ficar muito alerta a isso, que é os custos. O terceiro motivo para você não perder dinheiro começando pelo 3D são os custos. Ailton, mas é só desenho, não tem custo nenhum. Tem esse processo todo que eu te falei, eu vou falar dos custos dele agora. Quanto é que fica para fazer um anel? Quanto que você vai estar gastando para ter uma joia pronta? Hoje eu coloquei um vídeo no meu canal, coloquei um vídeo lá no canal, não, coloquei um vídeo no Instagram, um pequeno vídeo no Instagram de uma pessoa que está falando que fazer uma aliança de 50 gramas, me perguntando como é que é fazer uma aliança de 50 gramas, e veio um comentário da pessoa. Ó, professor, já existe a gente fazer isso aí na fundição. Beleza. Pega agora o custo de se fazer uma joia na mão, aqui na bancada, e o custo de se fazer uma aliança na fundição.
Você vai ficar horrorizado. E é desses custos, então, que eu vou falar para você ficar bem alerta antes de colocar o seu dinheiro no seu 3D, né? Na joia, na produção de joia 3D. Então, primeiro, que é o mais barato, é o curso, né? Como é que eu vou encontrar um curso de fazer desenho de joia 3D? O mais barato desse esquema todo aí é um curso para você aprender a desenhar. Talvez um entrave maior que as pessoas pensam estão no desenho. Cara, como é que eu vou aprender a desenhar nisso aí? Eu não tenho a menor noção de computador. Esse não é o entrave maior. Este não é o custo maior. Há um curso de desenho 3D aí, eu estava pesquisando na internet, tem curso lá até de R$25 online. Né? Não sei a qualidade desse curso, tá? Mas um curso bom de desenho 3D você vai encontrar aí na faixa de R$1.500. Bom, te dá um suporte bom, você realmente vai aprender a fazer joia. Tudo online, tá? Como é um negócio que é feito no computador, não tem por que você vai fazer joia no computador presencial. Nessa faixa, mais ou menos. Dá para aprender? Dá para aprender, dá para fazer belos desenhos, dá para produzir muitas joias nesse desenho. Então, mais ou menos o curso vai ser isso aí. Para você fazer a resina. Depois do desenho, vem a resina. Você lembra lá de todo o processo que eu falei? Vem a resina. Então, se você for hoje comprar aí uma impressora 3D para você mesmo produzir as suas resinas, você vai investir na faixa de R$10.000. Sem contar os insumos, né? Porque essas resinas também não são baratas. Então, para você ficar testando aí se o seu desenho prestou ou não, se está certo ou não, só de testar você já está gastando uma grana. Então, eu vi que uma impressora 3D custa R$2.000. Tá, então você vê com a pessoa que vai te dar o curso de desenho 3D, a pessoa que já tem know-how disso aí, se essa impressora é viável. Por quê? Porque elas têm a precisão também. Cada impressora tem uma precisão diferente. E a gente está trabalhando com coisas milimétricas. Uma garra de um anel, ele tem lá, às vezes, 0,5 milímetros. Uma impressora, para você imprimir isso, é diferente de uma impressora onde você imprime lá as maquetes que o rapaz vai fazer. Que não tem lá essa precisão milimétrica que seja. Então, existem impressoras 3D, existem impressoras 3D voltadas para a área de joia. Existe a resina para você imprimir qualquer coisa aí, até peças para carro, peças para arma, peças para celular. Existe resina para você estar imprimindo joia 3D. É diferente. Você vai precisar de uma precisão muito maior. Então, você vai precisar então de comprar isso aí ou vai terceirizar. Se você for terceirizar uma resina de um anel, de um brinco, de um pingente, isso aí vai te custar, dependendo do tamanho, tá? Porque isso aí é pelo peso. Um anel simples, você vai gastar aí de resina na faixa de R$100. Uma resina, um anel. Eu quero fazer 3 anéis diferentes. É só R$100? Não. A joia é diferente, o desenho é diferente, a resina é diferente. A média de um anel razoável, a faixa de R$100. A resina. Não tá a joia pronta ainda. Você tem que mandar o desenho, a pessoa vai colocar isso aí numa máquina para fazer o protótipo. Esse protótipo, um protótipo simples, na faixa de R$100. Beleza. Isso você fazendo o desenho. Porque se você não fizer o desenho, você tem que pagar pelo desenho também. Aí vai depender da complexidade do desenho que o designer lá vai te cobrar. Mas vamos supor que você está fazendo o desenho. Então você vai pagar a resina, a faixa de R$100. Beleza, então eu tenho a resina, eu vou gastar só R$100, vou fazer um anel que custa 5 mil, então compensou. Calma que o anel não está pronto. Depois da resina, ou você pode fundir diretamente essa resina, e aí você vai ter apenas um anel desse aí, pronto, a resina evaporou, acabou o protótipo. Não tem outro. Se quiser outro, tem que pagar mais R$100. Você pode fundir só isso? Pode. Ou você pode fazer a borracha, você pode fazer o silicone que eu falei. O silicone, se você for terceirizar, se você não tiver lá todo o maquinário para fazer isso, se você for fazer uma borracha, quanto é que custa? Uma borracha do anel simples também, igual esse anel que eu estou falando que custa R$100 a resina, você vai gastar aí mais ou menos 150 a R$200. Mas a partir dessa borracha, aí você consegue replicar
aquele molde quantas vezes você quiser. Já melhorou a coisa, né? Já começou a melhorar, porque em vez de você ter só apenas um anel, você pode fazer 10, você pode fazer 20, você pode fazer 30, 1.000, 10.000, 100.000, quantos você quiser. A partir dessa borracha, você vai colocar numa injetora de cera e vai injetar esses moldes em cera. Uma borracha dessa na faixa de 150, 200 reais. Então, um anel que era simples, né? Que você fez o desenho, só de borracha e resina, já gastamos aí, vamos supor, 300 reais. Aí depois da borracha pronta, aí vai para o processo de fundição. Então, se você quer fundir uma peça, se você não tem lá todo o aparato da fundição, você tem que terceirizar também. E quanto o camarada cobra para fazer o processo aqui, ó, no cilindro, para levar lá no forno e tal? Para fundir um anel com o seu metal, eles vão te cobrar, dependendo também do tamanho dessa peça, vão te cobrar aí na faixa de mais uns 150, 200 reais. Né? E muitas vezes entregam até acabado. Beleza, já facilitou a coisa, né? Então, vamos colocar aí mais 150 reais desse processo de fundição e às vezes do acabamento. Vamos supor que ele já te entrega lá acabado. Então, só aí você já tem um gasto aí de 450 reais. Que vai somar junto com essa peça, né, com ainda metal, com pedra e com tudo mais. Por isso que eu estou falando que fica muitas vezes inviável você fazer uma peça no 3D sendo uma peça que você consegue fazer à mão. Se é uma peça que você consegue fazer à mão, manualmente lá na sua oficina, beleza, você vai ganhar tempo, vai entregar para o seu cliente mais rápido, né, e com um custo muito menor. Porque nesse processo todo aí para fazer um anel, você já gastou 450. Se você for agregar isso aí, vai estar entregando a joia para o cliente, o custo vai lá em cima e muitas vezes o cliente recusa o seu orçamento. Então, é vantajoso o 3D quando você não consegue fazer a peça à mão. Tem muita peça que a gente não consegue fazer à mão, mesmo os ourives mais experientes, tem muita joia que a gente não consegue fazer manualmente. Ah, quero um Divino Espírito Santo todo detalhado, todo trabalhado, todo cravejado. Cara, para fazer isso à mão, Deus nos acuda, às vezes não compensa. Aí vai para o desenho 3D, é dinheiro no bolso. Só que você tem que fazer o cálculo desses custos. Então, não é uma coisa muito barata. E se for trabalhar com prata, então, aí você tem que encher aquele cilindro ali de peça. Se você for fundir um anel de prata, o custo vai ser o mesmo. O custo para fazer a resina é o mesmo, o custo para fazer a borracha é o mesmo, o custo para fazer a fundição é o mesmo, tanto na prata quanto no ouro. Ou seja, se você quiser fundir o mesmo anel que você está pensando em fazer em ouro, e fazer na prata e for terceirizar isso tudo, já vai com um custo aí na faixa de 450 reais. De custo para você, não é custo para o cliente. Você tem o custo final do cliente, quando você for agregar metal, agregar pedra e ainda o seu lucro por cima disso tudo. Então, veio para agregar e muito, mas tem que se fazer ali uma comparativo. Não, essa joia aqui eu consigo fazer à mão? Beleza, vou gastar 2 horas, 3 horas, um dia inteiro. Mas se você gastar um dia inteiro e conseguir agregar ali 450 reais, muitas vezes compensa. Tem ourives que não ganham 450 reais por dia de lucro. Você ainda consegue agregar isso para o cliente. E é muito mais rápido. Porque se você for fazer o desenho, esperar a borracha ficar pronta, esperar eles injetar, esperar juntar as peças para fazer a fundição, pode ser que leve aí mais de semanas ou meses para uma peça ficar pronta para você entregar para o seu cliente. Então, os custos é bem oneroso. Não estou falando que não compensa. Compensa, dependendo do tipo de peça que vai se fazer. Então, compensa e compensa muito. Então, veio para agregar? Veio, mas não veio para substituir totalmente a mão de obra do ourives dentro da oficina, dentro das joalherias, das ourivezarias. Então, se você está aqui do lado vazio, está pensando, cara, vou para o lado 3D, que eu não vou precisar de comprar nenhum alicate, não vou precisar de comprar nenhum laminador, tira essa aí de linha, porque não é bem assim. Se você está aqui com sua oficina travada e está achando que, então eu vou para o 3D, que eu vou conseguir destravar a minha oficina, às vezes você vai arrumar só um custo a mais, vai ficar com uma coisa travada a mais, que é
um monte de desenho parado no seu computador e não consegue realizar isso aí. Mas não podemos abrir mão dessa tecnologia que veio, então, para nos agregar. Resumindo, então, começa pela joia de bancada. Aí você está falando isso aí porque você está vendendo o seu peixe, que o seu negócio é joia de bancada. Se você tem esse pensamento, às vezes, beleza, não vai depender de mim. Mas que você vai perder uma grana, vai. Se você não souber primeiro o que é a bancada, ou se você não destravar primeiro a sua oficina para depois para ir para isso, para o lado do 3D, você vai estar perdendo, então, uma grana. O grande resumo é esse. Entender primeiro todos os processos de fabricação manual e depois aplicar esse seu conhecimento para o 3D. Você vai ter desenhos muito mais bem feitos, porque se você mandou imprimir um desenho que na impressora 3D que está totalmente imperfeito, você perdeu resina. Resina custa caro. E vai ter que corrigir o desenho e imprimir de novo. Então, quando você tem toda uma noção dos processos de produção de joia de bancada, fica muito mais fácil você acertar ali as proporções, acertar as medidas e ter joias perfeitas e clientes satisfeitos. Cliente satisfeito é faturamento. E aí fica muito mais fácil você ir muito mais longe do que R$5.000 por mês fazendo joias. Então, tem uma base de bancada bem feita, depois insere aí então a produção de joia em 3D, agregando na sua oficina. Bom, o vídeo de hoje foi esse. Se serviu para você conseguir abrir os seus olhos sobre a tecnologia 3D, deixa aí a sua curtida. E também deixa também o seu comentário. O que você achou desse vídeo? O que eu falei aqui que você não concorda? Ou o que você acha que poderia ser dito diferente? Comenta para mim aí. E não esqueça também de compartilhar com algum outro amigo que queira entrar para o 3D, ou que está com a oficina parada, ou que quer entrar para a ourivesaria. Compartilhe com ele também esse vídeo, que às vezes pode servir de alerta para não estar perdendo dinheiro começando pelo 3D. Forte abraço, até o próximo vídeo.